Primeira coisa, a gente vai começar fazendo um primeiro probleminha aí, a gente vai estudar um pouquinho, ver como que funciona, vou falar um pouquinho do sistema operacional ali dentro da IDE, vou falar também um pouquinho como a gente rodar, e na sequência a gente já vai começar a nossa matéria de variáveis constantes e inputs da linha de comando, tá? Então vamos lá. Começando aqui, né? A gente vai ter um exercicinho aí muito simples, que é o nosso Olá Mundo. Para quem nunca percebeu isso, né, e para vocês que estão começando agora com a programação, é muito comum quando vocês estão pegando uma linguagem nova, que vocês vão fazer o primeiro código de uma linguagem nova, a gente tem o famoso Hello World, que é justamente um programa de teste ali, simplesmente para a gente testar algumas coisas. Quando a gente montou a Devaria, a gente queria muito um jargão que combinasse com a programação. E ninguém nunca usou esse Olá Mundo. Então por isso que a gente sempre fala o nosso Olá Mundo em todas as aulas e tudo mais. Justamente fazendo a referência dos Hello Worlds aqui, né? Porque a gente está ensinando programação desde o básico. Então a partir de agora vocês vão entender por que a gente usa Olá Mundo e vocês podem usar aí sem nenhuma restrição, tá bom? Então eu fiz o primeiro exercício aqui, né? Não poderia faltar um famoso Hello World nosso. Nesse exercício, vamos exercitar algumas coisas. Agora a gente vai começar a ligar uma série de conceitos. Primeira coisa, criar um novo repositório. Lembra da minha primeira aula de Git, que foi o que começou esse módulo de programação? A partir de agora, todos os códigos, todos os repositórios que a gente estiver fazendo, todos eles vão ser linkados no nosso Git. Legal? Além disso, eu vou apresentar um pouquinho de como que funciona os menus principais do Visual Studio, né? Vou falar como a gente cria o nosso primeiro programa, vou falar como executar ele tanto pelo código quanto pela linha de comando e executar e obter a resposta na linha de comando. Então vamos lá, né? Agora vou vir aqui no meu navegador aqui na minha máquina. Começando aqui pelo meu navegador, tem uma coisa importante para vocês. Para quem não viu o vídeo, né? E aí quiser ir baixando enquanto a gente faz os exercícios, a gente baixou 2 programas na última aula. Primeiro foi o Visual Studio. Então, ó, se você vier aqui digitar só Visual Studio no Google, ele já vai trazer aqui, né? E aí ele vai estar aqui, ó, visualstudio.microsoft.com. Então, na hora que vocês clicarem aqui, vai abrir a caixinha de download do Visual Studio. E aí a gente tem 3 opções, né? Para Mac, para Linux, né, não tem, só tem o Visual Studio Code. E para Windows tem o Visual Studio normal. Então, para macOS só existe o Visual Studio 64 bits, né? E ele é 100% gratuito. Para Linux, a gente vai continuar utilizando o Code. Vou ensinar como utilizar o Code aqui na linha de comando, tá? E para quem tem Windows, ele tem essas opções aqui. Quando você vem aqui, ele tem o Community, o Professional e o Enterprise. O Community é 100% gratuito, o Professional você compra e o Enterprise a sua empresa compra, tá? Então quem não baixou, baixa o Community. Além do Community, né, principalmente para quem tiver no Linux, a gente precisa também baixar a plataforma .NET, né? E para quem tiver no Mac também, né? Na verdade, no Mac ele já baixa a plataforma .NET, ó, você pode ver que aqui ele já baixa. Mas, a gente, partindo do princípio que a gente está num Linux aí, a gente vai baixar agora. Então, a gente vai agora, efetivamente, começar a baixar as coisas. A segunda coisa que a gente precisa baixar é o nosso .NET, né? Eu vou digitar .NET. Obviamente que vai aparecer uma série de coisas aqui, mas o que a gente quer é o da Microsoft, né? Ó, .NET Microsoft. Então, a gente tem aqui, né, a plataforma .NET. Quando vocês clicam aqui, ele já abre. Olha aqui. .net.microsoft.com. E aí nos downloads aqui, ó, quando vocês clicam em download, ele tem essas 3 versões. O .NET Framework, que é a versão mais antiga, o .NET Core 3.1, que foi até então a versão atual, e o .NET, né, sem Core, sem Framework, sem nada, que é a versão que eles acabaram de lançar. Eles lançaram o ano passado. A gente baixou essa. Então, para quem não viu ali, né, o vídeo vai ver depois, a gente tem que baixar 2 coisas, o Visual Studio e esse .NET aqui. Simples assim. Legal? Para quem já baixou, para quem já tá tudo certo, agora a gente vai voltar lá para o nosso Git, né? Todo mundo lembra lá do nosso GitHub, tudo bonitinho, certo? E aí lá dentro do nosso GitHub a gente vai criar um repositório novo. Então a gente vai vir aqui bem devagarzinho, agora eu vou fazer os comandos bem devagar para vocês poderem ir fazendo ali com calma, né? Primeiro comando, a gente vai clicar em New, dentro do Devaria oficial, né? Eu tô logado com o meu usuário, mas com acesso dentro do Devaria, no de vocês vai aparecer o próprio usuário de vocês. E qual que vai ser o nosso repositório? Vai ser Devaria C#. A gente vai criar, né? Ele não aceita C#, então eu vou escrever o Sharp assim, pronto. Então, Devaria C#. Legal. Uma pequena descrição, né? Repositório para
as aulas de C Sharp do Devaria 2021. Legal? Pergunta se a gente quer público ou privado. No caso, a gente vai deixar público até para vocês poderem, né, seguir aí com os códigos. Eu vou selecionar a opção de adicionar um README e também a opção de adicionar um git ignore. E na hora que eu colocar no git ignore, eu vou escolher C Sharp aqui, ó. Então eu vou deixar sem git ignore, depois qualquer coisa a gente sobe o git ignore ali do C Sharp juntos, tá? Então, por enquanto, sem git ignore, só com o README, e ele vai criar o repositório. Criou o repositório, ele já vai acessar aqui. Para quem quiser acompanhar depois, quem quiser fazer o download desse repositório, vocês não vão conseguir comitar nada nele, mas vocês podem baixar. Se vocês acessarem lá /Devaria Oficial e clicou aqui no Devaria Oficial, se vocês prestarem atenção, já vai ter todos os repositórios aqui, tá? Ou se vocês clicarem aqui, vai listar todos também. Clica nele, aqui vai dar uma opção de fazer o clone, mas a gente não vai fazer essa opção por aqui. Agora que a gente já tem, ó, ele já criou o nosso README tudo bonitinho, a gente vai acessar aquele programinha que a gente deixou instalado, que foi o GitHub Desktop, Kraken, né? Todo mundo ali já acessou um pouquinho nossas ferramentas ali de versionamento. Então, ó, estamos aqui no nosso programinha. O que a gente tem que fazer? Lembra que o Git, ele cria um repositório lá na nuvem, lá na web, né? A gente não usa esse termo na nuvem, é só para vocês acostumarem um pouquinho mais. E então a gente não tem importância, simplesmente pega, assimila o conceito da nuvem, mas a gente não fala nuvem, né? Você está lá no servidor, o servidor do GitHub está guardando aquela pastinha, eu preciso trazer uma cópia dessa pastinha. Essa cópia, né, esse termo, lembra que se chama clone, né? Ó, ele tem a opção aqui, né? Então eu vou dar file clone repository, e aí na hora que eu digitar devaria-c sharp, olha que legal, ele já trouxe para mim aqui, certo? Vou selecionar essa opção e ele vai falar aonde eu quero salvar. Ó. No caso aqui eu tenho uma pasta para projetos Git dentro do meu C, tenho uma outra pasta que eu chamo de Devaria Aulas e tenho uma pasta que chama Devaria C Sharp, que é justamente com o mesmo nome. Precisa seguir isso aqui, gente? Não, é máquina de vocês salvam onde vocês quiserem. Eu sou muito chato com organização, então eu tenho uma pasta onde eu coloco todos os meus projetos Git. Depois, eu crio os projetos Git por empresa, então para cada empresa que a gente atende aqui, eu tenho uma pasta aqui. E por último, o próprio repositório, tá? Então eu vou pegar, vou dar um clone aqui e pronto, ele já criou e já está clonando na minha máquina aquele repositório, que até então está vazio. Se eu for checar aqui, ó, vocês vão ver que vai aparecer. Ó. Vou abrir aqui, vocês não precisam fazer esse passo, mas ó, vou vir aqui no meu computador, C2 pontos, projetos Git, Devaria Aulas. Olha aqui, Devaria C Sharp, já está criado aqui a minha pastinha. Ou seja, a partir de agora, todos os nossos projetos C Sharp vão estar aqui dentro para facilitar o nosso trabalho ali e tudo mais, tá? Show, legal. Então agora que a gente já fez isso, agora a gente vai parar aqui, né? A gente já fez a nossa parte do nosso Git. A nossa próxima parte seria abrir o Visual Studio e começar a entender um pouquinho do nosso Visual Studio ali. Então vamos lá. Vou voltar aqui na Home. Vou clicar aqui no meu Windows, ou quem já tiver com, né, quem tiver já com o Visual Studio ali na área de trabalho pode dar 2 cliques nele. Vou procurar para o Visual Studio e vou clicar nele. Ele vai abrir meu Visual Studio. E aí ele já vai abrir com essa carinha aqui, certo? O Cledson perguntou se tem alguma diferença entre usar o Visual Studio e o VS Code. Tem diferença, não dos comandos, o código é o mesmo. O que vai mudar, na verdade, é que o Visual Studio ele já vem pronto para funcionar a plataforma .NET. O Visual Studio Code, vocês vão ter que usar a linha de comando. Ele não roda direto, né? Ele não tem um playzinho bonitinho que nem vocês viram lá no meu vídeo. Então, é essa pequena diferença, mas hoje eu vou comentar as duas, tá? Não tem importância, vocês vão se achar aí, zero problemas para quem quiser ficar no Visual Studio Code. Sugiro ficar, né, gente, lembra que todo aprendizado aqui é muita informação por pouco tempo. Se vocês ficarem numa ideia que é diferente da que eu estou dando aula, vocês vão ter mais dúvidas do que se vocês estiverem na mesma ideia. Vai dificultar o aprendizado de vocês. Uma coisa que a gente sabe na comunicação é que qualquer barreira
entre o comunicador e o receptor, vai fazer com que o receptor tenha mais dificuldade de entender. Então, uma hora que você vê um botão diferente no VS Code, uma hora que você vê uma cor diferente ali no VS Code, vai dar uma travada na tela. Justamente por quê? Porque você não vai estar vendo a mesma coisa que o resto da turma. Então, eu sugiro fortemente que vocês baixem a versão de cada um dos programas para facilitar o aprendizado de vocês, tá? Depois se desafiem, comecem a estudar. Por exemplo, dá para vocês rodarem Python no próprio Visual Studio, dá para vocês rodarem Node no IntelliJ. Aí vocês podem começar a se desafiar. Mas eu acho que durante o aprendizado é melhor vocês seguirem todas as ferramentas que a gente está sugerindo para facilitar a vida de vocês, tá? Isso daí é mais para facilitar a vida de vocês do que qualquer outra coisa. Beleza, então ó, abrimos o nosso Visual Studio, ele tá aqui. Primeira coisa, né? Ele habilita aqui pra gente quais são os projetos que a gente já fez, etc e tal. Depois ele fala se eu quero puxar do Git direto, ó, tá vendo que aparece até o gatinho do Git aqui, né? Se eu quiser, por exemplo, puxar direto do Git sem precisar salvar na pasta. Por que eu não fiz isso? Porque eu não quero mascarar o conhecimento de vocês. Eu quero que vocês tenham o conhecimento de Git separado do conhecimento de C#. Porque isso aqui dá uma enganada, né? Vocês acham que ele baixou direto o projeto de C# direto lá do GitHub e tudo mágica. Não, a gente foi pelo Git, clonou a pasta que está lá no nosso repositório no servidor do GitHub e agora dentro da nossa pastinha a gente vai começar a criar alguns projetos. Aqui tem uma outra opção para a gente abrir um projeto. Não vamos abrir um projeto, a gente vai criar do zero. Se a gente vai abrir uma pasta local, também não é o nosso caso. E por último, a nossa opção que a gente quer, que é criar um projeto. A gente vai selecionar essa opção. Quando a gente selecionar essa opção, ele vai ter várias coisas, né? Entre várias opções, e uma delas é dos recentes aqui, né? Recentemente a gente já fez um aplicativo de console, só que a gente sabe que a plataforma não se resume só a isso. Olha aqui quantas opções que a gente tem aqui, ó. .NET Core, Worker, olha quanta coisa a gente pode fazer aqui, né? Ó, bem legal, né? Mas a gente não vai falar, ó, aplicativos em React, em Angular, tudo isso a gente pode fazer aqui com o nosso Visual Studio, olha que bacana. Não vamos fazer nenhum deles, só estou mostrando para vocês aqui, tá? Ó. Olha quantos tipos de projeto a gente pode criar. No caso, a gente não vai nenhum deles. O que a gente vai fazer é aplicativos de console com C#. Prestem atenção, ó, que tem a linguagem. Aqui é em C#, aqui é em F# e aqui é em Basic. A gente quer em C#. Vou selecionar essa opção, vou clicar em próximo. E aí agora, qual que vai ser o nome do nosso projetinho? Vou colocar Olá Mundo, certo? Então o nosso projeto vai ser um Olá Mundo. Eu vou selecionar a pasta onde eu quero que esse cara esteja. Vou selecionar aquela nossa pastinha que eu acabei de criar, né? Porque eu quero que esteja todos os nossos repositórios lá, né? Ó, vou vir aqui Devaria Aulas, Devaria C# e vou selecionar essa pasta. Então, ó, dentro dessa pastinha aqui, vou pedir para ele criar uma pastinha Olá Mundo também. E aí ele vai criar lá dentro de Devarias Aulas, Devaria C#, uma pastinha Olá Mundo com esse projeto Olá Mundo, certo? Vou dar um próximo, vai perguntar qual que é o destino que a gente quer. Nesse caso, eu tenho todas as opções aqui de .NET, porque a gente tem todas elas instaladas. No caso de vocês, como vocês instalaram só a 5.0, provavelmente só vai ter essa opção. Eu vou selecionar a opção e vou clicar em Criar. Ele vai pegar e vai criar o nosso projetinho sem nenhum problema. E aí, gente, ele abre o nosso Visual Studio assim. Vou explicar mais ou menos algumas coisas que a gente tem que são bem legais. Primeiro, né, na barra aqui de cima, a gente tem todos os menus principais. Então, ó, menu de arquivo, editar, exibir, Git, projeto, compilação, depuração, teste, análise, ferramentas, extensões, janela e ajuda. Vou especificar cada um deles conforme a gente for precisar, tá? Por enquanto, não precisamos, só saibam que tem todos esses menus. Ele tem um menuzinho também para pesquisar, né? Para fazer uma pesquisa de códigos recentes aqui, para a gente achar alguma coisa. E essa primeira abinha, né? Para você usar o Visual Studio gratuito, você precisa ter uma conta Microsoft. Então, no meu caso aqui, né? Vocês lembram que quando eu baixei lá no vídeo, eu fiz a instalação e ele pediu um login e senha. Porque na primeira vez que você abre, você precisa efetivamente fazer um cadastro na Microsoft. Aqui está o meu usuário que eu estou logado, tá vendo? Ó? Então ele mostra qual que é o usuário que eu estou logado nessa conta aqui. Legal. Depois disso, ele vai vir, ele vai ter a segunda barrinha aqui, né? Tem algumas coisas importantes que essas eu já vou explicar. Primeira coisa é se eu quiser voltar, né? Fazer uma navegação para trás ou para frente de arquivos, né? De mudar meus arquivos abertos aqui, né? No caso, eu só tenho um arquivo aberto.
Tem a opção de abrir um projeto novo, de abrir um arquivo, de salvar um programa ou de salvar tudo, tá? Aqui tem um comando bem legal, né? Esse Ctrl+Shift+S, a gente usa ele com muita frequência porque ele salva todos os arquivos de uma vez. Aqui a gente tem aquele famoso Ctrl+Z, né, e Ctrl+Y para a gente poder desfazer alguma coisa que a gente fez de errado. E aqui vem a parte mais importante que a gente vai usar ao longo das aulas. Aqui, ó, se vocês prestarem atenção, ele tem uma opção de debug e release. O que isso quer dizer? Debug é enquanto eu estou desenvolvendo, ele permite que eu utilize pontos de interrupção ali para testar meu código. A gente vai ver isso ainda hoje, tá? Mas a gente vai sempre desenvolver em debug. A hora que a gente quiser testar a versão final, a gente muda para release. O que isso muda para nossa máquina? Não muda muita coisa. Deixa eu dar o zoom aqui conforme vocês pediram, peraí. Então, aqui primeira coisa que a gente tem, né, são as opções de debug e release. Por que essas opções são importantes? Porque aqui eu testo e debugo o meu código. Aqui é a versão que eu vou entregar lá para o meu servidor de aplicação. Por quê? Meu servidor de produção. Por que eu quero testar em release? Porque ele é um pouco mais rápido, né? Aqui ele demora um pouquinho mais para processar as coisas porque ele está fazendo em modo de desenvolvimento. Aqui é tudo solto, tá? Então quando você quer testar um pouco mais rápido, você testa aqui. Quando você quer testar, podendo colocar pontos de interrupção, e eu vou falar disso hoje. Depois disso, ele pergunta aqui, né, no caso, como a gente está rodando num console, ele só dá essa opção de NCPU. Quando a gente estiver fazendo os webs da vida, ele vai dar a opção para a gente de navegador. Então, qual navegador que a gente quer testar? E o nosso playzinho aqui, ó. Ó que legal. A gente consegue dar o play no nosso arquivo aqui a hora que a gente quiser. Aqui tem mais alguns menus que a gente não usa muito, tá? Até para deixar bem claro para vocês, a gente usa bem pouco esses menus. As próximas coisas que importam para a gente é isso aqui, ó, que a gente chama de gerenciador de soluções. É aqui onde fica todos os arquivos dentro dessa solução. Então, olha aqui, ó. Dentro da nossa solução Olá Mundo, tem um arquivo que chama program.c#, né? Esse .cs é justamente a extensão do C#, tá? Então a gente consegue navegar por todos os nossos arquivos aqui. E aqui embaixo, para a gente fechar, a gente tem a saída do nossa linha de comando. Então toda vez que ele faz um build, toda vez que ele faz uma compilação, vocês vão perceber que ele vai imprimindo na nossa linha de comando as coisas que estão acontecendo. Como eu já disse para vocês, né? Vocês vão perceber que ele já faz isso para a gente automático. Mas eu vou apagar e vou digitar para vocês conseguirem entender o que foi feito em cada uma delas. Então, começando aqui, fazendo bem do zero, tá? Para vocês irem pegando aí. A primeira coisa que a gente sempre faz no C# aqui para começar o nosso código é usar a ferramenta using. O que o using faz? Ele traz para a gente alguma biblioteca, seja do .NET, né? Aquelas bibliotecas que a Tereza me perguntou lá. Eu quero trazer alguma biblioteca pronta do .NET ou alguma biblioteca que a gente trouxe de fora, que não é só do .NET que a gente pode trazer bibliotecas, né? Lembra dos frameworks e das bibliotecas que a gente falou? Então, o using serve para a gente importar para esse arquivo, ou seja, para o program, eu estou importando alguma biblioteca que eu quero usar nesse arquivo. E nesse caso, eu quero usar a biblioteca System, que é a biblioteca própria do .NET para a gente mexer com o nosso sistema operacional. Então, trouxe o nosso System. Depois, na sequência, eu tenho que colocar sempre, né, detalhes do C#. Toda a linha do C#, que é linha de instrução, tem que terminar com ponto e vírgula, tá? Isso é obrigatório, não tenho o que fazer. Depois, na sequência, eu vou usar uma segunda keyword que chama namespace. O que esse namespace faz? Ele ajuda a diminuir os nossos arquivos em pacotes. Ou seja, quando eu estou numa pastinha, eu dou um namespace para aquela pastinha e aí eu consigo para que todos aqueles arquivos que sejam daquela pastinha sejam importados pelo mesmo namespace. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou dar o nosso namespace de Olá Mundo. E dentro do Olá Mundo, eu vou colocar o nosso escopo aqui, né? Tudo que tiver dentro desse namespace aqui, automaticamente, né, desse escopinho aqui, vai pertencer a esse namespace Olá Mundo. E para que serve isso? Imagina que nós estamos em outro arquivo e a gente quer usar esse program.cs, a gente nunca chama pelo nome, a gente chama pelo namespace. Então, quando eu quiser usar os nossos arquivos que estão dentro de Olá Mundo, basta eu dar using Olá Mundo. E aí ele vai pegar todos os arquivos que estão dentro desse namespace, tá? Então, isso serve para a gente poder importar os nossos arquivos dentro de outros arquivos. Para isso que serve o nosso namespace aqui. Agora que a gente fez o nosso
namespace, a gente vai criar a nossa classe. Lembra que o C# ele é 100% orientado a objeto? Ou seja, eu não consigo executar nada sem ter uma classe. Nesse caso aqui, eu vou criar a classe program e aí vou criar o escopo da nossa classe. Então, tudo que executar dentro dessas cochetes vai ser executado quando eu chamar a nossa classe program. E agora, por último, a gente precisa fazer a nossa função de main, né? Que é uma função padrão aqui, né? Do nosso... Vou explicar todas elas. Vamos lá, vamos começar devagarzinho aqui. Primeira coisa, eu preciso... Uma das coisas que a gente não falou ainda de orientação a objeto é justamente a questão do public. O que é um public? Lembra que eu falei que na orientação a objeto, uma das coisas dos termos que eu não conseguia expressar para vocês em forma de análise ali só passando o contexto, seria a questão de encapsulamento? O que é o encapsulamento? Tudo que está dentro da minha classe, eu decido aquilo que alguém externo pode ver ou não. Então, a partir do momento que eu tenho a minha classe, algo na minha classe pode ser privado, pode ser protegido ou público. Quando eu coloco essas três palavrinhas, eu estou dizendo qual que é o encapsulamento daquilo que eu vou fazer. Então, nesse caso aqui, eu estou fazendo o encapsulamento de público, ou seja, o meu próprio C# vai conseguir enxergar o que eu vou fazer aqui para frente. Depois disso, a gente vai fazer um segundo comandinho estático, que é justamente dizendo, aqui entra um pouquinho mais de orientação a objeto, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, mas que é o quê? Quando eu tenho uma classe, lembra que a classe ela precisa virar uma instância para existir na memória? Isso é uma verdade. Porém, nem tudo que está na classe precisa ser instanciado. Algumas coisas que são estáticas, elas não precisam de instância para funcionar, como é o caso desse cara que a gente vai fazer aqui, que é a nossa funçãozinha principal. Todo o C# e Java, eles começam através de uma função main. Isso não sou eu que estou criando, isso é obrigatório do nosso C#, tá? Ou do próprio Java. O Java tem esse mesmo conceito. Então, seguindo aqui nas dúvidas, né? Nossa próxima parte é justamente, eu falei que ele é estático, ou seja, ele não precisa de uma instância para rodar. Depois disso, eu vou falar que o retorno da minha função, a gente vai falar de função ainda hoje, é vazio. Eu não quero retornar nada com essa função, essa minha função não retorna nada. E por último, vou dar o nome, né? Que aí nesse caso o nome precisa ser main, eu não posso usar outro nome diferente. Se vocês prestarem atenção, ó, vou dar um Ctrl Z aqui, ó. Vou voltar tudo como estava antes, ó, só para vocês verem. Ó, static void main, ou seja, eu segui exatamente o conceito padrão dele, só que eu coloquei o public. Vou seguir sem o public aqui por enquanto, até para vocês entenderem. Então, olha o que a gente tem. Eu tenho uma função estática que não devolve nada. Essa função precisa chamar main. E dentro dessa função main, ela recebe um array de strings que a gente chama de argumentos. E aí eu vou pegar e vou colocar aqui o escopo da minha função. Isso aqui, gente, é padrão. Vocês perceberam que ele já criou isso pra gente? Eu não precisei efetivamente fazer isso. O próprio código fez isso. Por quê? Porque esse é o padrão do C#. Toda vez que eu vou começar um programa do zero, eu efetivamente preciso que esse programa tenha um main. Toda vez que eu for executar na linha de comando, ele precisa ter um main. Quando a gente for falar de web, quando a gente for falar de API, é outro esquema. Mas agora, enquanto a gente vai fazendo C#, tudo que a gente for fazendo no C# começa pelo main. E isso aqui é padrão. Ele precisa ter o static, ele precisa ter o void, ele precisa chamar main, tá? E ele precisa receber essa lista de parâmetros. A gente já vai falar disso, tá? Guarda que isso aqui é default e vocês nem precisam se preocupar. Vocês perceberam que ele já criou. Vocês nem estão digitando código porque o meu código está exatamente igual ao de vocês. Eu só estou explicando cada pontinho do nosso código. E aí agora, por último, eu vou vir aqui e vou dar a função console.writeLine. O que é esse console? É uma das bibliotecas que eu tenho dentro do System. Como é que eu sei disso? Ó, se eu passo o mouse em cima, ele fala que é uma classe de System.console. Representa uma entrada ou saída ou erro padrão para aplicações de console. Essa classe não pode ser inicializada. É uma classe estática, tá? Beleza. Então, console.writeLine, e aí agora aqui dentro do writeLine eu vou escrever aquilo que eu quero que saia na minha linha de comando. O que eu quero que saia na minha linha de comando? Olá mundo, meu primeiro código C# devaria 2021. Coloquei o ponto e vírgula,
Fechei, salvei o meu arquivo e pronto. O nosso primeiro arquivo, né, tá pronto. O de vocês já estava 100% assim, né? Eu só quis explicar para vocês cada partezinha do código, o que acontece. A gente vai praticar muito, mas eu ainda vou explicar e vou sempre estar refazendo do zero para tirar a dúvida de vocês. E agora que o nosso código está pronto, basta a gente rodar. Muito simples. E como que a gente roda um programa no C Sharp? Basta a gente vir aqui dar o playzinho. O que esse playzinho vai fazer? Lembra lá da minha explicação? Olha que legal. Quando eu der o playzinho, a primeira coisa ele vai compilar. Olha aqui, ó. Compilação iniciada, projeto Lamundo. O que ele fez aqui, ó? Vou até mostrar aqui para vocês verem antes de ver o resultado. Ó, ele pegou tudo aquilo que a gente fez e ele compilou. Olha que legal. Ele rodou aqui, né? Se vocês prestarem atenção, ó, ele tem aqui nessa partezinha, ele tem uma parte de compilação. Ou seja, ele pegou esse nosso programa e fez o quê? Transformou em DLL, em executável. Depois que ele fez isso, ele foi lá e executou. Essa segunda saída aqui é justamente, né, da depuração, é justamente a saída do console ali do que a gente tem, né? Ele pegou e executou. E aí, quando ele executou na linha de comando. E olha o que ele fez aqui. Ele, né, lançou na linha de comando exatamente aquela instrução que a gente passou para ele. Olá, mundo, meu primeiro código C Sharp Devaria 2021. Ou seja, com esse código que a gente fez, o código foi compilado. Depois que ele foi compilado, que efetivamente ele gerou um executável, né? O nosso .NET leu esse executável e transformou esse executável em linguagem de máquina e imprimiu isso numa linha de comando. Legal, só para a gente fechar aqui, para os meninos que não estão no Windows, né, ou que não estão no Mac, como que eu faço para rodar isso na linha de comando? É muito simples, gente. Ó, eu vou abrir um terminal aqui, ó, eu vou digitar cmd aqui. Para quem tiver no Linux, vai ter que digitar lá o prompt de comando. Eu vou entrar nessa pasta, eu preciso estar nessa pasta. Rafa, como é que eu faço para achar essa pasta rápido? É só clicar aqui em cima da solução. Quando vocês clicarem em cima da solução, ele já até abriu o arquivo aqui, né? Quando vocês clicarem em cima da solução, tem aqui, ó, caminho completo. Eu vou pegar, né? Caminho completo. Quem tiver no Visual Studio Code também vai ter lá a opção de abrir no repositório. Copia esse caminho completo. Vem aqui, vou dar um zoom aqui, né, para vocês poderem ver aqui, né? Deixa eu ver. Vou digitar na linha de comando cd, que eu quero navegar para aquela pasta. Vou colar aquilo que eu copiei, C, projetos Git, Devaria aula, Devaria C Sharp. Não preciso de tudo isso, ele criou vários Olamundo, diga-se de passagem. Eu só preciso até aqui, até onde ele foi para minha pasta. E agora, para eu rodar esse cara na linha de comando, eu só preciso rodar o comando .NET run Olamundo, né? .csproj. Na hora que eu rodo isso aqui, ele lê, compila e olha aí a saída na nossa linha de comando exatamente igual como saiu ali indo pelo playzinho, tá? Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida super importante. Tá. Marcos fez uma pergunta importante. Vamos lá. Primeira pergunta do Marcos. Boas práticas, né? Quando a gente fala de linguagem orientada a objeto, toda linguagem orientada a objeto, ela sempre começa tanto o namespace quanto as classes e os métodos, né? Aqui tem uma pequena diferença entre o Java e o C Sharp, mas aqui é igual nos dois. Toda classe começa com letra maiúscula, isso é obrigatório, é boa prática, tá? Namespace também. Agora, o nome da função tem uma diferença entre o Java e o C Sharp e o JavaScript. No JavaScript e no Java, aqui começa com minúsculo. Por quê? Porque eles entendem que o que está dentro da classe é minúsculo. No C Sharp, tudo que não for variável é maiúsculo. Então, atributos e métodos da classe, assim como a gente viu em outras lá, também são em maiúsculo, tá, gente? Então, tem essa questão importantezinha aí para vocês se atentarem. A gente vai reforçando aqui, mas é legal essas dúvidas. A Tereza fez uma pergunta muito boa, que é: mas só vai aparecer pela linha de comando e pela IDE? Só vai aparecer pela linha de comando, Tereza, porque o nosso projeto é uma solução de linha de comando, lembra? Lembra que na hora que a gente criou o projeto aqui, ó, qual foi a opção de projeto que a gente criou? Aplicativo de console. Se ele é um aplicativo de console, obviamente ele só vai sair no console, ele só vai sair na linha de comando, a IDE nunca vai exibir. O que eu poderia fazer seria rodar pela linha de comando. Então, se eu quiser vir aqui, ó, pegar aqui na linha de comando, abrir um terminalzinho aqui, quer ver? Abrir um terminalzinho aqui, abrir um terminal.
E se eu vier dentro desse terminal e der .NET Run, olá mundo, acho que é uma antes, né? Ó, se eu dar um cd ponto barra, se eu der agora .NET Run, olá mundo ponto csproj, eu acho que ele não tá na mesma pasta, né? Deixa eu rodar ele aqui pela linha de comando. Ah, é porque eu já tô dentro da pasta, ele não consegue nem ir fora do contexto, eu tinha que sair daqui, tá? Não é uma boa, tá? A gente está rodando um aplicativo de linha de comando. Então, para eu conseguir rodar ele, eu acho que eu consigo rodar talvez o program.cs. Quer ver? Ó? .NET Run olá mundo barra, o que eu tenho aqui? Peraí. Olá mundo ponto. E dentro do olá mundo eu vou pegar program. Deixa eu ver se eu consigo dar um dir aqui. Peraí. Tô dentro de um cara aqui que ele não deixa eu fazer muita coisa. Então, eu vou dar um cd olá mundo. Dentro do olá mundo, eu vou dar um dir de novo. Aqui, aí ele tem cd olá mundo de novo. Vários olá mundo aqui. Depois disso, deixa eu dar outro dir aqui. Deixa eu ver o que ele vai se achar. Se vai se achar. Acho que tá vazio. Ah, aqui. E agora eu consigo rodar aqui, ó. .NET Run. Matheus, tem compilador para isso, tá, cara? Certas coisas são exatamente iguais. Para terminar uma instrução, tanto no Java quanto no C Sharp, você precisa terminar a instrução com ponto e vírgula, senão ele não funciona. Isso daí faz parte da programação, tá? Legal, então ó, vocês têm aí um pluginzinho para quem tiver no Linux aí, tá? Então, gente, conseguimos fazer diversas formatações aqui, né? Rodamos pela linha de comando dentro do Visual Studio, rodamos também pelo playzinho aqui, né? Que ele abre esse prompt novo aqui, ó, sem nenhum problema, ele também abre um promptzinho bacana, e depois também fizemos pela linha de comando para quem tá ali, né? Basta a gente rodar o comando .NET Run no nosso projeto. Rodou o .NET Run no nosso projeto, ele já funciona. Beleza, gente? Vou seguir aqui que a gente andou bastante aqui, né? Fizemos o nosso Hello World e a gente ainda precisa seguir com mais conteúdo antes da gente terminar essa parte, tá? Então, qual que é a nossa próxima parte? A gente vai começar a falar agora de constantes e variáveis, tá? O que são constantes e variáveis? A gente já falou disso inúmeras vezes aí, né, na lógica de programação, a gente já chegou a falar um pouquinho disso ali, né, na linguagem de programação nas últimas aulas, né? Mas a gente agora vai começar a usar elas, porque até então a gente não programou nada. Então agora a gente vai começar a utilizar as variáveis e constantes. E como a gente já sabe, elas são formadas pelo quê? Primeira coisa é que toda variável ou constante tem um nome que ajuda a identificar lá na memória como achar aquela variável. Um tipo de dado, né, que essa variável vai aceitar receber. E por último, o dado em si, que ficará salvo na memória para ser utilizado no programa. Costumamos chamá-los, né, de valor da variável. Então, olha aqui, alguns tipos que a gente tem dentro do C Sharp, né? Esses são os tipos do C Sharp, tá? Então temos int, bool, string, char, double, byte e outra opção também que é qualquer classe definida no seu projeto ou proveniente de alguma biblioteca framework importada para o console. Então a gente consegue dar tipos para as nossas variáveis, tanto o que a gente chama de tipos primitivos, quanto os de tipos complexos, que são as outras classes que a gente consegue passar aqui para o pessoal. Então, agora seguindo aqui, o que a gente tem? Agora a gente já sabe quais são os tipos e como que seria a padronização. Vamos ver agora como que a gente declara variáveis no C Sharp. A gente tem duas formas de declarar, né, a variável sem valor e a gente tem uma forma de declarar a variável com valor e aí eu vou explicar ela para vocês. Primeira coisa existe uma diferença de termologia quando a gente tem uma variável que é dentro de uma função e quando a gente tem um atributo que é da classe. Quando a gente tem uma variável que é dentro de uma função, a primeira letra é minúscula. Ou seja, quando a gente faz só a declaração de variáveis, a gente teria aqui o tipo, estou falando que ela é do tipo float, né, que é um ponto flutuante, e o nome da minha variável é temperatura. E que nesse momento a minha variável não tem valor nenhum, porque eu não estou passando valor nenhum para minha variável. Depois, eu fiz a mesma coisa com uma string e disse que essa variável string tem o nome da variável é nome, e sem valor também, não passei nenhum valor ainda. E por último, eu peguei alguma classe do meu projeto e criei uma variável desse tipo e dei o nome dela de minha classe. Poderia chamar de qualquer coisa, tá? Não precisa seguir o mesmo nome aqui, tá, gente? É só uma boa prática de semântica. Lembra da aula de semântica que a gente falou ali e tudo mais, né?
Agora, quando eu deixo de falar de variáveis e falo de atributos de classe, lembram de atributos de classe, falamos na última aula de orientação a objeto, né? São aqueles atributos, aquelas características que as classes têm. Eu preciso começar com letra maiúscula. Então, nesse caso aqui, eu estou falando que a temperatura, assim como eu tinha temperatura variável, eu estou instanciando um atributo de classe temperatura, só que agora com T maiúsculo. Assim como a string nome começa a ter um N maiúsculo, e assim como aquela variável para guardar a minha classe com M maiúsculo. A gente precisa obrigatoriamente, por questões de boas práticas, que os atributos de classe comecem com letra maiúscula e as variáveis comecem com minúscula. Uma outra formatação que a gente também tem é já começar as variáveis com valor. Então, ou variáveis ou os atributos, né, com valor. Como que seria? Eu posso fazer o quê? Um char. Dentro de um char, né? O que é um char? É uma variável que aceita um único caractere, tá? Eu pego uma variável que eu chamei de primeira letra e passo o valor para ela de C. Então, eu já estou criando a variável com valor. Isso é bem importante. Depois eu criei um atributo de classe. Por que eu sei que é um atributo de classe? Porque olha aqui o I maiúsculo. Enquanto esse aqui estava minúsculo, é uma variável. Esse aqui é um atributo de classe. Eu criei um atributo da minha classe pessoa. Ele tem um atributo idade. E eu falei que a idade da minha pessoa é 18. Tá? E aí eu setei o I maiúsculo aqui bonitão. E por último, né, eu tenho uma terceira opção aqui, né? Vocês perceberam que nessas variáveis eu sempre coloquei o tipo primeiro, ó, tipo. Nessa daqui eu não coloquei tipo, eu só coloquei var. E aí, o que será que acontece? Nesse caso, o var só funciona quando eu já estou atribuindo um valor para minha variável. Então olha que legal. Isso aqui não é um int? 3 é um int, certo? Se isso aqui é um int, eu não preciso dizer que isso aqui é um int. O próprio compilador do C# entende que esse cara é int sem eu precisar passar o tipo para ele. Então imagina que eu vou fazer um char. Em vez de eu ter que escrever char, que são 4 palavras, são 4 caracteres, eu escrevo só var, primeira letra, igual a C. Ele automaticamente entende, isso, a gente chama isso de inferência, né? Que, por inferência, que essa variável primeira letra vai ser do tipo char. Por quê? Porque o dado que foi passado aqui é um char. Obrigado, Dan. É um char. Legal? Então a gente, no caso de variáveis e constantes, né, com valores, a gente consegue já passar sem precisar escrever o tipo. Por quê? Porque ele entende o tipo pelo igual, só quando a gente já passa o valor. Nesse caso aqui, se eu colocar var temperatura ponto e vírgula, ele vai dar erro. Por quê? Porque justamente a gente não vai conseguir fechar e fazer as coisas bonitinhas, tá? Então agora falamos de variáveis, vamos falar de constantes. Constantes, a gente já muda um pouquinho, né, a questão, porque ela precisa sempre começar com const. E aí a segunda parte é opcional, eu posso ou não passar um tipo, tá? Isso, se eu não passar o tipo, ele entende por inferência, e eu posso passar o tipo também. Então a constante, o que muda nela, né, vocês já sabem, é que uma variável, ela só pode mudar de valor quantas vezes ela quiser. E uma constante, ela vai permanecer desde o momento da criação até o final do programa com aquele mesmo valor. Se eu tentar mudar o valor de uma constante, o meu sistema faz certo? Seguindo aqui rapidinho, só para a gente fechar essa partezinha, porque eu sei que eu avancei um pouquinho nela e a gente ainda tem duas partes grandes. Agora a gente vai entender, né, que a gente já entendeu as variáveis, a gente vai ver agora como que o nosso programa captura as informações na hora que a gente executa e como que ele pega e processa e transforma isso em variáveis. A gente vai mostrar aqui. Então, ó, criamos aquele nosso main, aqui bonitinho. Eu coloquei um comentário, né? Testa se os argumentos foram passados. A gente já vai falar desses argumentos, que é o que a gente recebe quando executa o programa. Caso não seja passado, a gente vai voltar uma mensagem para o nosso usuário falando, opa, você não informou nada. Então a gente já vai começar a fazer validações nos nossos programas. E depois, por último, a gente vai tentar converter o que veio do nosso parâmetro em um inteiro chamado de número. Então a gente criou uma variável int num, e aí a gente vai pegar e vai tentar converter isso que veio do nosso argumento 0 em número, e se não der certo, ele vai voltar aqui o nosso teste falso. E
e aí a gente vai poder falar, olha, o dado que você passou não é um número. Então, olha a utilização de variáveis aqui, né? Eu criei uma variável para guardar um número, e aí eu usei essa variável para pegar aquilo que veio lá do meu argumento do programa, que também é uma variável, olha aqui, ó, string, um array de string, ou seja, uma lista de string, do tipo argumentos, peguei o primeiro argumento da lista e tentei transformar ele em número, ou seja, eu tentei salvar o que veio do meu primeiro argumento dentro de um número inteiro. Se ele não conseguir, o nosso teste vai voltar falso e a gente vai falar assim, olha, esse dado que você me passou não é um número. E você não vai funcionar. Não vai dar certo. Beleza? Vamos fazer isso aqui já no código para vocês agora repetirem. O que a gente vai fazer agora nesse nosso desafio, né? Falei um pouquinho rápido aqui, né? Para a gente poder ir mais para o exercício, tá? Então agora que a gente já entendeu variável, constante, input, a gente vai testar elas num programinha, a gente vai criar um programa novo, a gente vai executar ele na linha de comando, só que agora a gente vai capturar as informações passadas pela linha de comando, a gente vai exibir as variáveis e constantes criadas no programa, no console. Vocês vão perceber que agora a gente vai imprimir diversas coisas no console. Legal? Vamos voltar então agora para o nosso Visual Studio. Agora que eu estou no Visual Studio, eu não vou criar, né? Eu vou deixar soluções, cada projetinho separado. Esse é o nosso projetinho de Olá Mundo. Eu não quero mais mexer nele. Eu vou vir aqui dentro do arquivo e vou ter a opção fechar solução. Eu vou fechar essa opção. E agora eu vou criar um novo projeto, né? Vou vir aqui e vou clicar em criar um projeto. Nesse caso, a gente vai continuar utilizando o aplicativo do console, tudo igual. E agora, qual que vai ser o nome do nosso projeto? Vai ser teste variável constante. Então a gente vai agora testar as nossas variáveis e as nossas constantes. Vou deixar ele criar, vou selecionar a plataforma de destino 5.0 e vou deixar ele criar. Ele já vai criar o nosso programa, ele já vai fazer tudo bonitinho, ó, do jeito que a gente viu, e a gente não vai precisar se preocupar com isso por enquanto. Deixa ele fazer isso daqui sozinho. Não vou reescrever, vocês já entenderam tudo, né? Ó, ele está usando o system porque ele precisa de algumas classes que são dentro do system. Ele criou um namespace teste variável constante para que se alguma outra classe precisar utilizar essa classe aqui, conseguir importar através do use em teste variável constante. Criou a nossa classe programa e criou o nosso método main. O que a gente vai fazer agora é aqui. Então eu vou apagar. E a primeira coisa que a gente quer agora é brincar um pouquinho com as variáveis e as constantes. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar uma constante, que a gente vai chamar de constante, e a gente vai dar o valor dessa de uma constante que não muda. E ficou faltando o tipo ali, né? Eu não coloquei o tipo. Uma constante eu preciso obrigatoriamente passar o tipo. Legal. Criei a minha constante aqui, né? Vou fazer devagarzinho para vocês poderem seguir. Então, eu criei constante, certo? Defini o tipo da minha constante, dei um nome para ela, atribuí o valor, uma constante que não muda. E agora, a primeira coisa que vocês vão ver é que se eu tentar pegar essa constante e fizer igual novo valor, e dar um ponto e vírgula aqui, fica com erro. E olha o que ele fala aqui. Ele fala que o lado esquerdo de uma atribuição deve ser uma variável, uma propriedade ou um indexador. E nesse caso, o nosso constante é uma constante. Então, eu não posso nunca reatribuir uma constante. Eu criei ela e a partir do momento que eu setei um novo valor nela, o meu próprio compilador não permite. O que é esse vermelhinho aqui? Esse vermelhinho quer dizer que esse código nunca vai rodar. Se eu tentar rodar, ó, ele vai dar erro. Ó. Eu vou rodar aqui, ele vai tentar rodar e ó, o que ele fala? Houve erros na compilação. Deseja executar a última compilação bem-sucedida? Não. Por quê? Porque o nosso programa está com erro. Essa é a primeira parte legal da gente ter esses códigos compilados. Quando a gente tem um compilador, o compilador checa linha a linha o que a gente está fazendo se a gente não está fazendo nenhuma besteira. E nesse caso a gente está fazendo uma besteira, que é justamente falando que a gente está tentando reatribuir o valor de uma constante e isso não é permitido pelo nosso compilador. Legal. Depois que a gente fez isso, a gente vai agora olhar para essa variável que a gente recebe no nosso main. A gente recebe os argumentos, toda vez que a gente roda um programa na linha de console,
a gente roda um argumento. O pessoal perguntou como é que faz um comentário. É igual eu fiz lá na apresentação, é barra barra, né? A gente tem 3 tipos de comentários aqui no C Sharp, assim como no Java. O barra barra é um comentário de linha. Não precisa copiar isso aqui, tá, gente? Se eu dou um Enter, ele já sai do comentário, tá? Depois, eu tenho esse comentário aqui, que é justamente um comentário que cabe mais de uma linha. Comentário com mais de uma linha. Então, a gente tem esses 2 tipos de comentários aqui que a gente pode fazer, tá? Isso é sempre boa prática, tá? Pra gente falar para que serve o programa, principalmente para quem tá estudando e tudo mais, tá? Legal. E aí, agora que a gente já fez, a gente vai fazer o quê? A gente quer utilizar dos nossos argumentos agora que vem na nossa linha de comando para a gente poder transformar eles em variável e, na sequência, mostrar se essa variável é um inteiro ou não. Então, vamos começar aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é fazer um if. A gente vai falar de if ainda hoje, tá, gente? Calma. Por enquanto, só segue o passo, depois a gente explica. A gente vê se o argumentos... Eu posso mudar aqui, tá? Para ficar um pouco melhor para vocês, eu vou chamar de argumentos. Então, se os argumentos, se o tamanho do meu argumento for igual a 0, quer dizer que a pessoa não informou nada. Eu vou fazer o quê? Eu vou chamar o meu console.writeLine e vou falar assim, favor informar um número inteiro. Olha que legal, vamos pegar essa sacada. Número inteiro. Então, e aí eu já vou retornar para o nosso programa falando, olha, nosso programa para aqui. O que o return faz, né? Ele não vai seguir as próximas linhas. Aqui a gente vai começar a entrar agora em alguns conceitos mais legais, né? Então, ó, como que funciona? Ele vai rodar a linha 9, a linha 10, a linha 11, a linha 12. Na hora que ele entrou nesse if, a gente vai falar de if daqui a pouco, e o if funcionou, ele vai entrar dentro desse escopo que está dentro do if. Beleza, agora que a gente fez isso, se chegou nesse cara e eu dei um return, quer dizer que tudo que eu escrever daqui para baixo nunca vai acontecer se ele atingir essa linha 19. A linha 19, ela para a nossa execução. Legal. Então, agora seguindo, nosso próximo passo vai ser justamente, a gente vai criar uma variável, um inteiro, né? A gente vai criar uma variável para guardar o nosso inteiro, ela vai ser do tipo int, obviamente. E agora, com esse nosso int, a gente vai fazer uma validação. A gente vai criar uma outra variável para testar, e aí a gente vai rodar a função int.tryparse. O que essa função faz? Ela tenta converter algo inteiro. Por que ela tenta? Porque nem sempre tudo vai dar certo, né? Pode ser que funcione, pode ser que não. Então, ó, nesse caso, eu vou passar aquilo que eu quero converter. O que eu quero converter? Dentro dos meus argumentos, eu quero pegar a primeira posição dos meus argumentos, certo? E aí, a gente vai vir aqui e a gente vai salvar isso na nossa saída para o nosso número inteiro. Então, eu vou pegar o nosso número inteiro e vou tentar pegar esse nosso argumento e vou tentar fazer com que esse argumento seja convertido em um inteiro e o valor desse inteiro seja salvo na variável inteiro. E aí, eu posso pegar e fazer assim, seguindo aqui o meu código, if teste. Vou chamar de teste em português, tá? Até para vocês ficarem claros o que é da linguagem e o que não é. Se teste for igual a falso, ou seja, eu não conseguir converter, eu vou imprimir na linha, writeLine, eu vou imprimir na linha, o argumento informado não é um número inteiro. E também vou retornar. Então, se o nosso teste der falso, ele também não vai funcionar aquele nosso programa e ele vai exibir na linha o nosso argumento informado não é um inteiro. Legal. Agora, por último, para a gente fechar o nosso programinha, se deu tudo certo, agora sim a gente vai imprimir no nosso console duas coisas. Primeira coisa que a gente vai imprimir no nosso console é a nossa constante e depois a gente vai imprimir no nosso console. Prestem atenção, gente, que eu digito pouco, tá? Vocês devem estar achando que eu sou super veloz, mas não é porque eu sou super veloz. Uma das coisas legais de você usar uma IDE é que a IDE dá sugestão para vocês. Tá vendo que ele já tá dando a sugestão do writeLine? Se eu der um tab, ele já completa para mim. Então, ó, na hora que eu começo a digitar, eu vou abrir os parênteses agora, e ó, prestem atenção, perceberam que ele já deu ali para mim a opção, a variável teste, a variável inteiro, então eu não preciso digitar. Eu só vim aqui e dei um enter no inteiro, ele já imprimiu o inteiro aqui para mim. Eu só vou colocar um título, um textinho aqui na frente, falando o número
informado foi, dois pontos, o númerozinho inteiro que a gente passou aqui. Então, ó, como que ficou o nosso programa? Antes da gente testar. Vou deixar ali, vou diminuir um pouco o zoom, porque eu acho que agora tá até grande para vocês copiarem, né? Vou também fechar essas coisas, vou deixar um pouquinho menor aqui para vocês terem mais espaço na tela. Olha aqui, comecei comentando como funcionam os comentários, criamos uma constante, tentamos, né, efetivamente criar uma constante, eu já vou deixar ali embaixo, tá? O try parse tá aqui, tá, gente? Ó, é só copiar aí do jeito que eu tô fazendo. Depois eu peguei, testei se de tudo que eu recebi de argumentos na hora de executar, se ele for vazio, ou seja, se eu não tiver nenhum argumento, quer dizer que o meu programa não vai rodar. Por quê? Porque eu preciso de um número inteiro para que o meu programa rode. Então eu já estou avisando para o meu usuário que, ó, você não me passou um número inteiro. Depois eu criei uma variável para guardar o meu inteiro. E depois eu fiz duas coisas. Eu criei uma variável booleana, que é um boolean, true ou falso, verdadeiro ou falso, que vai guardar verdadeiro ou falso, e peguei e chamei o int, ele tem uma função que chama tryparse, que a tradução literal dela é tenta converter. Se é tenta, não é que ela consegue converter, é que ela vai tentar. Então, se eu tentar converter e der errado a minha conversão, o meu teste vai voltar falso. Se eu tentar converter e a minha conversão der certo, vai dar verdadeiro. Então, eu vou tentar converter quem? Da minha lista de argumentos, eu quero pegar a primeira posição. A gente já vai falar disso, tá? Para vocês não ficarem muito na dúvida. Isso aqui são listas complexas. Então, imagina que eu tenho uma variável do tipo string. Eu tenho uma string. Só que, às vezes, em vários programas, eu não quero receber uma string. Eu quero receber várias. E isso a gente pode guardar numa única variável. Imagina que eu tenho 10 palavras. Ao invés de eu criar 10 variáveis para essas palavras, eu posso efetivamente criar uma variável que guarda as 10. Isso a gente chama de lista ou de array. Então, por isso que eu estou recebendo um array, que é várias palavras. E dessas várias palavras, eu pego a primeira. Por que 0 e não 1, Rafa? Porque na programação, toda vez que a gente começa um byte, alguma coisa, ele começa de 0. Então, na nossa posição 1 na linguagem de programação, sempre vai ser 0. Então, da minha lista de palavras que eu vou receber quando o meu programa executar, eu vou pegar a primeira, não a segunda, não a terceira, não a quarta, e vou tentar converter ela para inteiro. Se eu conseguir, eu vou pegar o valor dela e salvar na variável inteiro. Ou seja, na variável inteiro até então não tem valor nenhuma. Se eu receber esse argumento 0 e esse argumento 0 for realmente um inteiro, ele vai passar para essa minha valor do meu inteiro aqui. Depois disso, eu checo meu teste, porque meu teste, como é um tento converter, ele pode dar verdadeiro, como ele pode dar falso. Nesse caso, se eu quero que se ele der falso, eu vou avisar para o meu usuário falando, opa, isso que você me informou não é um inteiro, não tá bacana. E aí, se também não for, eu vou dar um return, porque eu não quero que chegue nessas linhas. Então, olha aqui que legal a função do return. Se ele entrou na linha 18, a linha 21 nunca vai ser executada. Por quê? Porque ele parou o programa aqui. Se ele entrou no return da linha 27, a linha 30 e 31 nunca vai ser executada. Por quê? Porque justamente eu parei o programa aqui, tá? E aí, se por um acaso a pessoa informou tantos argumentos quanto um argumento que é inteiro, esse teste vai dar true, e aí ele não vai entrar nesse if, e efetivamente a gente vai escrever no console. Vamos testar para ver se o que o Rafa fez é válido? Vou pegar e vou dar um play. E aí? O que será que vai acontecer? Por favor, informar um número inteiro, certo? Porque aqui eu testei se ele é igual a 0, e realmente ele é igual a 0. Na verdade, eu quero mostrar... Eu quero que a pessoa me passe algum argumento. E nesse caso eu passei algum argumento? Existe mágica na programação? Não existe. Então o meu programa realmente não recebeu nenhum argumento. Se eu rodar na linha de comando, vai dar a mesma coisa. Não precisam me seguir agora, tá, gente? Depois vocês testam aí certinho, ó. Vou entrar aqui, vou dar um CD agora no nosso projetinho, certo? Vou dar um dir aqui só para ver se eu estou no lugar certo. Teste variável constante. Vou dar outro dir. E aqui eu estou dentro do meu projeto. Vou dar um clear aqui para limpar minha linha de comando. E agora eu vou rodar .NET Run esse nosso projetinho aqui, ó. E ele deu o mesmo resultado. O argumento informado não é um número inteiro. Ou seja, tanto quando eu rodei pelo play, quanto quando eu rodei ali por fora, ele tentou fazer. Só que nesse caso deu mensagens diferentes. Por quê? Porque eu dei um espaço aqui, ó. Se vocês prestarem atenção,
eu já aqui, ele pegou já essa primeira funçãozinha aqui, né? E ele já achou um argumento, só que eu não passei na real nenhum argumento. O argumento que ele está lendo aqui é um vazio, né? Como que a gente faz para testar isso agora? Muito simples. A hora que a gente clicar aqui no maisinho, vou mostrar pelos dois jeitos. Aqui, pelo maisinho, eu consigo vir nas propriedades de depuração. E aqui ele vai abrir uma opção para a gente passar os argumentos do aplicativo. Por exemplo, eu vou passar agora o argumento teste. Argumento teste é um inteiro? Não é, né? Então, quando eu voltar agora para o meu programa e executar, olha a mensagem que ele vai me dar. O argumento informado não é um número inteiro. Justamente porque eu peguei e passei algo que não é inteiro. Agora eu vou mudar ali o meu argumento para 1. Vou salvar e vou rodar de novo. Rodou. E olha aqui. O que ele imprimiu? Uma constante que não muda e o número informado foi 1. Ou seja, o nosso programa já está se comportando de acordo com a informação que foi passada. Se eu passar agora 1.10, 1.10 não é um inteiro. Se ele conseguir converter esse ponto, legal, ele vai pegar 1. Porém, eu acho que ele não vai conseguir, então ele vai dar um erro pra gente. Vamos testar? O argumento informado não é um número inteiro. Ou seja, o nosso programa já está se comportando exatamente do jeito que a gente espera. Eu fui lá e fiz uma lógica que, de acordo com que o argumento que a pessoa passa na hora de executar, ele vai fazendo as validações. Porém, eu não mostrei para vocês como fazer isso na linha de comando, né? Na linha de comando é do jeito mais fácil possível. Eu venho aqui e dou um espaço, né? E dentro desse espaço eu falo a variável. Então agora eu vou fazer teste. Ele vai falar que o meu argumento não é um número inteiro. Agora eu vou trocar o teste, espaço teste, para 1. Ele vai rodar e... Opa! É porque agora tem que ser sem o espaço aqui, né? Aí eu acho que eu preciso passar os argumentos aqui na linha de comando, eu acho que eu preciso passar de uma outra forma. Só ver como é que ele faz aqui. Só para ver se não é alguma coisa diferente aqui. .NET Run, Command Line, with args. Então, ó, vamos ver como que ele faz aqui. Deixa eu ver se ele passa aqui como que ele faz na linha de comando. Aqui, talvez. Também não. Isso aqui a gente já fez ali, né? Mas eu quero saber na execução aqui, né? É, realmente com espaço. Não sei por que ele não pegou. Teoricamente deveria estar certo esse espaço aqui. Talvez teve alguma coisa do prompt, ó, porque ele não está pegando o meu 1 aqui, né? Ele deveria entender que esse 1 aqui é um inteiro. Ó, aqui ele até pegou, né, por espaço. Ó, Alfa, Bravo, Charlie, Delta. Ele fez certinho. Só que, no meu caso, ele está pegando que não é um número, porque... vou mostrar um negócio legal para vocês. Ó que bacana. A hora que a gente roda aqui, ó, eu consigo colocar uma parada de ponto aqui, ó. Vou colocar aqui uma linhazinha. Já vou mostrar para vocês as outras coisas, tá? Eu coloquei um breakpoint aqui. Agora, vocês conseguem rodar como se vocês estivessem rodando linha a linha. Então, ó, isso é uma das coisas do nosso desafio, né? Ó, eu vou clicar aqui e aí presta atenção, ele vai parar agora. Olha que legal. Ele não executou enquanto eu não passar essa linha. E aí eu consigo ver o que veio nos meus argumentos aqui, ó. Como no meu caso, meu argumento veio 1.10. E aí eu consigo passar através do F10, ó, eu vou passando linha a linha para ver, ó, ele tá 0? Não, né? Tem 1. Depois ele tenta converter. Conseguiu converter? Não conseguiu. Falso. Aí ele vem, entra aqui e imprime exatamente a linha certinho. E aí ele sai no nosso console o argumento informado. Não é um inteiro. Então, essa ferramentinha aqui dos pontos vermelhinhos, né, a gente chama isso de breakpoints, é muito legal para você testar conforme vai acontecer na sua aplicação. Eu quero, por exemplo, ó, se eu colocar um breakpoint aqui e dar um play, ele nunca vai chegar aqui. Por quê? Porque efetivamente nosso programa não está chegando naquela linha, né? Lembra que se ele entrou aqui, ele não chega nessa linha? É uma verdade, né? Então, como ele não chegou nessa linha, ele não vai funcionar. Então, beleza. Deixa eu só dar uma debugada aqui para ajudar o pessoal aqui que está na linha de comando lá no Linux para testar esse programa, tá? A gente já vai resolver isso aqui de uma outra forma, que é fazendo as linhas, tá? Mas eu quero mostrar para vocês aqui, só para eu entender ali por que ele não está pegando, tá, gente? Já vou resolver isso aqui para vocês. Deixa eu só fazer um teste aqui, ó, gente. Eu vou fazer uma coisa aqui só para eu testar, não precisa copiar isso aqui, não. Eu vou ver o que está chegando na linha de comando, como que eu vou fazer isso. Eu vou comentar isso aqui que eu fiz até agora e vou fazer um forzinho só para eu ver tudo que está vindo da linha de comando para ver o que ele está pegando quando eu passo o int ali. Pode ser que tenha alguma coisa diferente ali, né? Vou fazer um for each, não precisa copiar isso aqui, tá? Só para testar. Var i in argumentos. E aí eu vou printar tudo aquilo que veio
dos nossos argumentos. Então eu vou printar o nosso i aqui. Só para eu entender o que está acontecendo lá pela linha de comando. Vou rodar agora de novo pela linha de comando, vou dar um CLS aqui. E aí agora eu vou rodar de novo o nosso projetinho mandando 13. Só para eu testar, tá? Quero só ver o que ele está imprimindo. Ó, ele imprimiu 13. Então tá chegando 13 para ele certinho, ó. Prestem atenção, ó. Ele tá tentando pegar esse 13 e converter, ou seja, o parâmetro tá chegando certo. A questão é só a conversão para inteiro que não tá dando certo. Então, já vimos que tá praticamente tudo certo aqui. É só essa questão do arg0 ali que ele não tá conseguindo jogar para o inteiro. Vou pegar agora descomentar. E aí eu vou jogar o arg0 aqui no console.lá para a gente poder ver o que ele está fazendo aqui. Ó. Deixa eu ver o que é esse cara aqui. Ah, ele está pegando o próprio arquivo aqui. Ó. O que acontece? Eu não preciso passar o projeto quando já tem um projeto aqui. Ó. Então, ó, o que acontece? Na real, o .NET Run já vai rodar o projeto. Então eu não preciso passar o arquivo porque eu já estou naquela pasta. Então se eu passar o 13 agora, ele vai efetivamente printar o 13 ali, né? Legal. Então agora eu acertei, a questão era o arquivo que eu estava passando. Viram como que é o dia a dia aqui, né? A gente vai se acertando até a hora que a gente acha o problema, né? O problema é porque eu estava passando o nome do projeto e, na verdade, nunca precisou passar o nome do projeto, porque eu já estou na pasta, né? Eu estava tentando executar e passando o próprio nome do projeto como argumento, não precisa, tá? Então, ó, já acertei agora o nosso teste, vou já comentar tudo certinho. O que a gente vai fazer agora? Se a gente rodar de novo, olha aqui, .NET Run 13, ele já vai falar que agora esse cara é uma constante que não muda e o número informado foi 13. Na verdade, o problema estava na hora que eu estava executando aqui na linha de comando, né? Então agora eu posso testar alguma coisa. Se eu colocar 1.1, ele vai falar que esse cara não é um inteiro, porque não é mesmo. Se eu colocar teste, ele vai falar que não é um inteiro, tá certo? E se eu coloco 25, vai funcionar belezinha e tudo mais. Legal? Todo mundo conseguiu fazer o código? Alguma questão disso, né? Agora vem a parte legal, né? Vamos comentar aí, nosso código está vivo, agora a gente tem um código que funciona. Vocês perceberam que o nosso código vai funcionar indiferente de quantas tentativas você fizer. Se você tentar colocar um inteiro, vai aparecer um inteiro. Se você tentar colocar um que não é numérico, vai aparecer que não é numérico. Se você não colocar nada, vai falar que você precisa informar o número. Ou seja, você já tem um programa que efetivamente tem uma lógica ali, né? Ele espera um inteiro, converte aquilo no inteiro e exibe para você se for um inteiro. Ele já valida se aquela variável é um inteiro assim que for convertida, tá? Então vamos fazer o nosso primeiro commit agora, para a gente entrar numa rodadinha aí de dúvidas rapidinha, né? Para a gente seguir, porque a gente tem 1 hora de aula e 2 partes inteiras ainda de código. Então, ó, vamos voltar agora no nosso GitHub. E se vocês olharem nosso GitHub, vai ter um montão de arquivo para a gente comitar. Mas se vocês olharem aqui o nosso GitHub, tem um montão de arquivo para a gente comitar. E a gente não precisa desse monte de arquivo, porque efetivamente esse monte de arquivo não é tudo nosso código-fonte. Tem DLL, tem exe.pdb, um monte de coisa que a gente não precisa. O que a gente precisa subir efetivamente é a nossa solução, o nosso projeto e o nosso programa que foi feito. E a gente não quer subir 60 arquivos para o nosso repositório. O que a gente quer agora é subir só os nossos arquivos. E aí que vem o nosso arquivo gitignore. O que a gente vai fazer agora? Vocês vão achar bem legal. A gente vai vir agora, navegar naquela pastinha onde está o nosso repositório, né? Então, ó, C2 pontos, no nosso caso, projeto Git, devaria aulas e devaria C#. Dentro dessa pastinha, né, seja por aqui, pelo VS Code, enfim, por onde vocês acharem legal, vocês vão criar aqui, né, um arquivo, né, ó, que vai se chamar, não precisa ter nome, a gente pode chamar .gitignore. Eu não sei, criou o arquivo, ele só tem um arquivo .gitignore, ele não precisa ter nome, ele não precisa ter nada, ele só precisa ter essa extensão, .gitignore. E aí a gente vai editar esse arquivo. A gente pode editar em qualquer lugar, mas eu vou editar por aqui só para facilitar a nossa vida. E nesse arquivo, como que ele funciona? A gente diz tudo que a gente não quer que suba para o nosso repositório, ou seja, eu vou excluir algumas coisas de subir para o nosso repositório. Se a gente olhar aqui dentro, ó, dentro do nosso Lamundo, eu não quero que suba nada que tenha esse arquivo .vs, porque isso é próprio do Visual Studio, assim como eu não quero que suba essa pasta bin e essa pasta object. Nada disso pra gente interessa. Então como que a gente faz para ignorar tudo isso? É muito simples. A gente vem aqui dentro do nosso .gitignore, a gente vai falar que tudo for .vs barra eu quero que seja ignorado, tudo que for bin barra vai ser ignorado e tudo que for object barra vai ser ignorado.
Prestem atenção, eu vou salvar o arquivo e olha os changes aqui, o que vai acontecer. Salvei, vamos voltar para cá e pronto. Olha aqui, de 60 arquivos que a gente tinha, que a gente não queria que subisse, agora a gente só sobe aquilo que a gente quer. A nossa solução, o nosso projeto, o nosso programa. A nossa solução, o nosso projeto. E olha, esse aqui tem um properties aqui. Eu também não quero que esse property suba. Então eu vou voltar aqui dentro do meu gitignore e agora eu vou também comentar tudo que tiver properties barra, vou salvar, voltei aqui e pronto. Agora só vai subir para o nosso repositório aquilo que realmente a gente quer subir, que são os nossos arquivos dos nossos projetos. Ó. Nosso arquivo aqui, que a gente fez o nosso primeiro programa, o projeto em si e a solução. Aqui é a mesma coisa. Nosso arquivo que a gente fez, o nosso projeto e a nossa solução. Que nome que a gente vai dar para o nosso projetinho, né? Para o commit que a gente vai fazer? A gente vai dar o nome de meu primeiro commit C#, por exemplo. Então, fiz aqui o primeiro commit de C#, vou clicar em commit e na sequência vou dar o commit e agora vou clicar para enviar para o nosso GitHub. A hora que ele terminar aqui, que ele fala tá tudo pronto, a gente volta aqui no nosso GitHub, dá um F5 e olha aí, o nosso Olá Mundo e o nosso teste variável constante rodando já aqui no nosso servidor. Para quem quiser baixar, já vai baixar esse código com esses dois projetos. Bem legal, né? Então esse ponto gitignore ele é bem útil para a gente não subir coisas indevidas, tá? A gente só sobe aquilo que a gente realmente quer, tá? E nesse caso, a gente vai explicando aqui para vocês o que a gente realmente quer.